Agora, pastor, você como né, um pastor, como o líder ali da igreja, conforme você acabou de falar aqui, você está sempre se locomovendo em prol do ministério, em prol da igreja, visitando famílias aqui e ali. E esse ponto família, ele é um ponto assim que requer muito a nossa atenção, principalmente nesses últimos dias, porque nós vemos assim aumentar absurdamente a quantidade de cristãos que estão se divorciando. Eles estão cada um indo para o seu canto. Vamos falar agora um pouco sobre divórcio. Como que você enxerga o divórcio? Como que você encara o divórcio? E como que você ensina sobre o divórcio para os seus membros? O divórcio, ele não foi feito, um homem não casou para divorciar. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Boa. Eu sou contra o divórcio. Mas espera aí, isso é o perfeito. Isso é o ideal. O ideal é que ninguém se divorcie. Mas e o real? Então, eu como pastor, o que eu entendi? Tem muito cara aí na internet que fica falando um tanto de coisa porque ele nunca foi pastor. Ele é teólogo. Tem muito cara que fica falando 1 milhão de coisas aí porque ele nunca sentou no gabinete e viu uma mulher chorar, roxa na sua frente, porque ela apanhou do marido. Ele não fez esse gabinete. Ele não viu os filhos traumatizados porque tem um pai escroto, ogro. E vice-versa, porque hoje as mulheres também... Tem muita mulher, o índice de traição do lado feminino está aumentando muito. Tá aumentando muito, sim. Biblicamente, o divórcio só é autorizado claramente, explicitamente, quando tem o quê? Traição e adultério. Sim. E aí eu gravei um vídeo falando que se alguém estivesse sendo violentada fisicamente e tendo a sua vida em risco, que ela podia divorciar e colocar na minha conta. Viralizou esse vídeo. Aí esse vídeo viralizou, esse vídeo explodiu, porque eu penso assim, eu não consigo acreditar que Deus vai te mandar para o inferno, que Deus vai te condenar, porque você estava sendo agredido, humilhado. Até porque no altar foi feito um pacto. No altar foi feito um voto. O casamento, o homem tem uma função: proteger o vaso mais frágil. Se ele põe esse vaso mais frágil em risco iminente de morte, se ele humilha esse vaso, se o homem está oprimindo essa mulher pede o divórcio, porque ela não aguenta mais, está doente, ela está morrendo na mão desse cara. Você acha que Deus vai olhar para essa mulher e falar assim: Continua? Continua. Para honrar o casamento, o cara já não está honrando. O cara está desonrando todos os votos que ele fez. Ele está desonrando toda a palavra de Deus. E aí, em 1 Coríntios 7, tem lá no finalzinho do texto um versículo que dá uma deixa pra gente, André, entender um pouco da visão de Deus e do que eu creio. 1 Coríntios 7, 15 e 16, olha o que diz assim, ó. Lá no finalzinho, lá no 15 e 16. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Em paz. Tá aqui, ó. Vou grifar aqui, ó. Deus nos chamou para vivermos em paz. Não é que Deus está aprovando o divórcio, mas em algumas condições... Cara, então eu nunca vou sentar diante de um gabinete e vou falar assim: de você, minha filha, larga esse cara pra lá. Eu vou falar: vamos orar, vamos jejuar, vamos lutar por isso, vamos para um terapeuta. Você já tentou? Agora, a partir do momento que ela fala comigo assim: estou sendo agredida, aí já não é caso de pastor, é caso de polícia. A partir do momento que ela fala comigo assim: pastor, ele me agrediu, eu já falei pros irmãos lá da igreja, pros homens: se sua mulher chegar pra mim e falar assim que você bateu nela, eu tô te avisando, eu vou chamar a polícia na hora. E eu quero que você saia presidente da igreja. Porque aí não é pecado, é crime. E crime quem tem que tratar não é o pastor, é o juiz. É o juiz. Então, eu acho que tem casos que não deveria nem ser o pastor que deveria estar respondendo. É a própria justiça. Entende? Então assim, André, é um assunto complexo. Não era para se separar. Olha para você ver o que Jesus vai dizer. Jesus trabalha com o perfeito, o ideal e o real. Vamos lá. Senhor Jesus, no tempo de Moisés, ele disse que poderia dar uma carta de divórcio porque era melhor do que a mulher ficar repudiada. O que você diz disso? Olha o que ele falou. Não era para ser assim. Ponto. Isso é o perfeito. Antes do homem cair. Antes do pecado entrar no mundo. Perfeito. Mundo ideal. Aí logo ele coloca assim: mas, por causa da dureza do vosso coração, é que ele disse: dê a carta de divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? Deus não quer o divórcio. Mas Deus conhece o coração do homem. Deus não quer o divórcio. Mas, todavia, porém, na realidade, André, do dia a dia, não é tão simples. Então, eu não defendo que a pessoa não pode divorciar nunca. Agora, o divórcio vai deixar mácula, eu sempre aviso. Você nunca mais vai ser uma pessoa comum. Por quê? Porque você é divorciada.
Você vai pro seu segundo casamento. Então qualquer ser humano na sociedade vai olhar pra você, segundo casamento. Ela já vai fazer um pré-julgamento de você. Sim ou não? Sim. Entende? Sim. Então, eu também coloco o que ela vai enfrentar. Os filhos. Vai ter uma mácula no desenvolvimento intelectual, emocional. Por melhor que seja o pai, por melhor que seja a mãe. Divorciou, teve a ruptura. Algo foi quebrado nessa criança, nesse adolescente. Até no adulto. Até no adulto. Então, o divórcio, ele é diabólico, ele é maligno, mas infelizmente as pessoas estão casando sem saber o que é o casamento. Elas não têm noção, biblicamente, dos parâmetros do casamento. E é por isso que nós estamos vendo essa baderna, essa confusão. Por isso que está gerando tantos divórcios. Tantos e tantos divórcios. Tantas pessoas infelizmente. se separando. E um pastor, por exemplo, um pastor que ele separou, ele, né, divorciou, ele não pode mais exercer o cargo, ele tem que ser afastado? Uma pergunta muito boa. Vamos lá. Biblicamente, a Bíblia fala que o pastor, quando Paulo escreve a carta ao Timóteo, à igreja, ele fala dos pré-requisitos para o cara ser um pastor, ser um líder espiritual. Então, ele tem que ter domínio próprio, mansidão, uma boa reputação. Ele tem que ser um homem não dado ao vinho, marido de uma só mulher. Então, o que eu penso? Ele pode exercer o ministério em qual medida? Porque ele está fragilizado. A Bíblia fala assim, se você não governa bem a sua casa, não ouse governar a igreja de Deus. Porque se eu não dou conta de governar 5 pessoas, se eu não dou conta de governar 2 pessoas, eu vou governar 100? Se eu não sou próspero e abundante em um lugar que tem 3 pessoas, que eu não dou conta de controlar as emoções, os sentimentos, os prazeres, as paixões de 3, 4 pessoas, eu vou dar conta de cuidar de 300, 500 mil, 2 mil? Entende? Como que eu vou exortar um homem se ele vai olhar na minha cara e falar assim, pastor, mas você é divorciado? Sim. Se fosse fácil, pastor, você não tinha divorciado. Olha o efeito dominó que gera. Olha, não é uma legalidade, mas é assim, uma brecha que eu dou para qualquer outro homem ou mulher falar assim, mas meu pastor é divorciado. E Deus abençoa ele tá tudo bem com ele. Ele tá na igreja aí, então pode ser que se eu divorciar. Entende? Então isso vai gerando inúmeras consequências. Então, é uma opinião muito dura que eu vou dar, apesar de eu não ser um cara religioso. Mas eu sou um cara de muito princípio, de muito valor. Eu penso, P. Daniel, não quero divorciar, eu quero morrer com a minha esposa. Eu não quero ter outra mulher na minha vida. Eu quero só ter a Kelly pro resto da minha vida. Eu fiz um voto com ela, fiz um pacto com ela, ok? Mas vou dar um exemplo aqui, Se um dia acontece uma catástrofe, um acidente de percurso, e a gente vem divorciar, eu acho que eu não teria nem saco, paciência, para estar em cima de um altar, pregando o evangelho, ensinando princípios, ensinando valores, que eu não dei conta. Cara, é caçar sarna para coçar. Seja um cristão. Ajuda a igreja de algumas formas. Agora, ser o pastor da igreja, ser o líder da igreja. Então eu acredito que o líder tem que ser uma referência. A pressão é maior. A quem mais é dado, mais é cobrado. Agora, quem sou eu para proibir o cara que é divorciado, que casou de novo, pastorear? Se ele tá fazendo bem, se ele tem certeza que ele é um cara convertido, nascido de novo, cara de caráter. Talvez o divórcio dele foi assim, inevitável. Talvez são casos e casos. Ou quando é o caso de uma traição, por exemplo, ele foi traído. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que a esposa dele era bipolar. E ele falou comigo várias vezes, cara, não sei o que fazer, minha esposa é bipolar. Apesar da gente ter casado na saúde e na doença. A gente não casou na saúde e na doença? Na saúde e na doença. Mas eu não tô casado com uma mulher bipolar. Sim. Quem tá lá é ele. Eu vou julgar esse cara? Fica lá com a mulher bipolar 5 anos. Fica lá com um cara psicopata 10 anos. Narcisista. Ou até menos. Ou até menos. Então eu não vou ficar fazendo pré-julgamento de ninguém porque eu não tô na pele dessas pessoas. E nem quero estar.